Operações sustentáveis, disciplina, sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social corporativa. Sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social corporativa. 2025. Operações sustentáveis. Apresentação. Hoje em dia, o meio ambiente é um assunto de grande relevância. Dadas as condições atuais e as perspectivas futuras com relação ao tema, baseadas em fatores como as severas mudanças climáticas e seus impactos sobre a sociedade, em várias dimensões, trazendo à tona a necessidade da sociedade agir frente a essa situação com a maior brevidade possível. Neste cenário, as organizações, como importantes membros da sociedade, têm grande responsabilidade e obrigação, devendo tratar dos impactos que suas operações causam ao meio ambiente, de maneira a reduzi-los ao máximo. Isso demanda a compreensão de prática da sustentabilidade por parte das empresas, tanto em suas atividades produtivas quanto naquelas desempenhadas pelas demais organizações a elas conectadas, fomentando a consciência geral sobre a importância da sustentabilidade para o bem-estar das gerações atual e futuras. Nesta unidade de aprendizagem, você vai estudar sobre a sustentabilidade, começando pelo seu conceito em âmbito geral e empresarial. Depois, examinando como suas práticas se relacionam com as atividades de produção. E, por fim, levando a teoria à prática por meio da verificação de casos de algumas empresas que servem de exemplo da sustentabilidade no cenário empresarial. Ao final desta unidade de aprendizagem, você deverá apresentar os seguintes aprendizados: definir o conceito de sustentabilidade empresarial, relacionar as práticas de sustentabilidade com as atividades de produção e, por fim, avaliar práticas e exemplos de sustentabilidade empresarial. Infográfico. A sustentabilidade empresarial está pautada no objetivo central de reduzir ao máximo os impactos que suas operações causam ao meio ambiente, ou ao menos buscar formas de compensar os efeitos que não puder eliminar totalmente. Para isso, as empresas precisam tornar suas operações sustentáveis, o que requer prática da sustentabilidade em suas atividades produtivas ao longo de todo o fluxo produtivo, tornando como base as diferentes etapas do ciclo da vida do produto, incluindo desde sua concepção até os descartes ocorridos ao término da produção e uso do produto. Além disso, é necessário que a empresa promova a prática da sustentabilidade em todas as atividades envolvidas na produção, o que inclui tanto as desempenhadas dentro da empresa, quanto as realizadas por outros agentes com os quais ela interage e que formam sua cadeia de suprimentos. Veja no infográfico o processo produtivo e suas etapas diferentes, reconhecendo algumas das práticas que podem ser adotadas ao longo das diversas fases de produção, pelos diferentes agentes envolvidos no processo, levando a sustentabilidade a ser desempenhada ao longo da cadeia de suprimentos. A sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva. A atividade produtiva, seja ela voltada à produção de bens ou à prestação de serviços, corresponde a um processo composto por diversas etapas, que tem como objetivo principal transformar insumos em algo que atenda às necessidades dos clientes. Se a manufatura for tomada como exemplo, o que facilita a compreensão por envolver bens físicos, tem-se o seguinte ciclo: fluxo de informações, insumos, fluxo de produtos, clientes e a transformação de insumos em clientes. Ao analisar esse processo de forma mais detalhada, verifica-se que ele é formado por diversas atividades, cada uma delas gerando impactos, diretos ou indiretos, sobre o meio ambiente.
além de se conectarem com aspectos econômicos como a geração de lucro e sociais, como a satisfação dos clientes. Para que a empresa possa tornar sua operação sustentável, ela precisa preocupar-se com cada uma dessas atividades e agir para que os impactos gerados ao longo dessa sucessão de etapas tenham a sustentabilidade como premissa, o que torna a cadeia de suprimentos sustentável. Sendo assim, a cada uma das etapas e atividades podem ser associadas diferentes práticas, visando a tornar a operação sustentável. Concepção do produto. Nesta etapa, pensa-se o produto em todas as fases de sua vida: fabricação, uso e descarte, nas quais a prática do ecodesign permite encontrar maneiras de consumir o mínimo de recursos e gerar também o mínimo de resíduos. Suprimentos para a produção e planejamento da produção. Nessas duas fases é que se percebe com maior clareza a importância da prática da cadeia de suprimentos sustentável, que fomenta os esforços ambientais para que todos os integrantes em todas as fases, incluindo o transporte entre fases. Processo de fabricação. Uma das práticas associadas a essa etapa é a produção mais limpa, que torna a operação mais eficiente, utilização consciente dos recursos naturais e redução dos resíduos gerados. Transporte, uso, consumo, destinação dos resíduos. Uma das demandas desta fase é levar os produtos de volta à fonte produtora, o que é feito pela prática de logística reversa. Retorno ao processo produtivo pode ser recuperado, reutilizado ou reciclado. O descarte deve ser feito de forma específica para cada tipo de resíduo. Conteúdo do livro. Problemas ambientais são uma realidade do mundo atual, fazendo com que a sociedade em geral sofra com efeitos de fatores como as severas mudanças climáticas. Isso faz com que a preocupação com o meio ambiente se torne uma questão de crescente importância, evidenciando a necessidade de a sociedade desenvolver e implementar alternativas de ação frente a essa situação com a maior brevidade possível. Nesse contexto, as organizações têm grandes responsabilidades e obrigações, devendo buscar as formas de minimizar os impactos que suas operações causam ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que promovem o uso consciente dos recursos necessários à sua operação. E isso inclui compreender, praticar e fomentar a sustentabilidade nas atividades produtivas e nas demais operações a elas conectadas, promovendo a consciência geral sobre a importância da sustentabilidade para o bem-estar da sociedade e a sobrevivência humana. No capítulo Operações Sustentáveis da obra Planejamento e Controle de Produção, base teórica desta unidade de aprendizagem, você vai estudar sobre esse cenário, com especial ênfase a 3 relevantes tópicos: o conceito de sustentabilidade empresarial, a relação das práticas de sustentabilidade com as atividades de produção e exemplos de sustentabilidade empresarial. Dicas do professor. A sustentabilidade é um conceito abrangente que, quando levado ao contexto organizacional, dá origem à sustentabilidade empresarial. Esta, por sua vez, diz respeito à aplicação do conceito da sustentabilidade sobre a operação produtiva, visando a reduzir os impactos dela sobre o meio ambiente. Isso envolve agir sobre as atividades desempenhadas dentro da empresa e sobre as executadas pelos demais agentes com os quais ela interage, que formam sua cadeia de suprimentos, a qual se torna igualmente sustentável. Na dica do professor são apresentadas considerações sobre como a sustentabilidade empresarial é levada à cadeia de suprimentos,
especialmente em relação aos fornecedores da organização, com ênfase em algumas certificações e normas que auxiliam as empresas na implementação e na prática desse relevante conceito. Vamos ver o vídeo a seguir? Seja bem-vindo à Dica do Professor. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade empresarial, com ênfase em algumas das certificações e normas que auxiliam as empresas na implementação e prática deste relevante conceito. Atualmente, a sustentabilidade é uma preocupação para muitas organizações, que a praticam ao longo de todo o seu processo produtivo, o que abrange as atividades desempenhadas pelos agentes que formam a sua cadeia de suprimentos, em especial com relação a seus fornecedores, que podem ser de materiais, como insumos e matérias-primas, e serviços, como transportes e outros serviços que são normalmente terceirizados. Isso faz com que seja cada vez maior o número de empresas que dê preferência para a contratação de fornecedores comprometidos com a sustentabilidade, em suas esferas ambiental, social e econômica. Tal condição pode ser demonstrada pelos fornecedores através de certificações específicas sobre o tema, entre as quais podemos citar aquelas baseadas nas normas ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001, todas internacionalmente reconhecidas. A norma ISO 14001 é destinada à redução do impacto que a operação de uma empresa pode causar ao meio ambiente. Esta norma oferece diretrizes para que a empresa estabeleça um sistema de gestão ambiental, promovendo a conformidade com a regulamentação vigente e a adoção de boas práticas de sustentabilidade, que permitem à empresa exercitar esse conceito na esfera empresarial. Inclui o estabelecimento de políticas e metas, cujo desempenho é mensurado continuamente, levando a benefícios como a redução de desperdícios e o aumento de sua eficiência e produtividade. Além disso, o sistema de gestão proposto pela ISO 14001 é compatível com outras normas voltadas à sustentabilidade, tais como a ISO 50001 e a ISO 45001. A norma ISO 50001 foca numa das principais preocupações da sustentabilidade, que é a utilização otimizada de recursos, com destaque ao consumo de energia, que é uma métrica importante para as organizações que desejam ser sustentáveis. Economizar energia significa diminuir custos operacionais e colaborar para a redução das emissões de gases que levam ao efeito estufa, demonstrando que a empresa tem maior cuidado com os recursos naturais. Esta norma auxilia as empresas na formatação, planejamento e implementação de uma política de energia, colaborando para o gerenciamento do uso e dos custos com energia e dos reflexos da utilização deste recurso. Enquanto as duas normas anteriores apresentadas se destinam aos aspectos ambiental e econômico da sustentabilidade, a norma ISO 45001 tem foco na terceira esfera do tripé da sustentabilidade, que são as pessoas. É voltada ao desenvolvimento de um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, focando no gerenciamento de riscos à saúde e segurança das pessoas no desempenho de suas ocupações. Para tanto, a norma visa auxiliar as organizações na criação de condições de trabalho que garantam a integridade do trabalhador, identificando os perigos da atividade, avaliando seus riscos e adotando controles capazes de prevenir a ocorrência de incidentes, demonstrando um compromisso genuíno da empresa para com a segurança e o bem-estar das pessoas. Estas foram algumas considerações sobre algumas das certificações e normas que auxiliam as empresas na implementação e prática da sustentabilidade. Mas este é um assunto muito rico, sobre o qual você ainda pode aprender muito mais. Então, mãos à obra e bons estudos! Seja bem-vindo à Dica do Professor. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade empresarial, com ênfase em algumas das certificações e normas que auxiliam as empresas na
Bom, final dos estudos, agora vamos para as atividades avaliativas.